Boa noite. Graça e paz. Vocês podem sentar, fica à vontade. Privilégio estar aqui com vocês. Uma honra, pastor Luiz, pastora Fátima, estar aqui com vocês. Obrigado. Nós estamos numa reta final de construção, um prédio grande, que a gente inaugura, se Deus quiser, dias 9 e 10 de setembro agora. Mas não era só por isso, é que se eu viesse dia 26, eu ia ficar 2 domingos fora. Difícil para mim ficar 2 domingos fora da igreja, muito difícil. Essa hora lá está acontecendo o 3º culto, são 3 cultos por domingo, bem concorrido. E se eu falto 2 domingos, não fica muito legal. Porque eu vou para o Chile dia 30, eu tenho igreja no Chile, lá no deserto do Atacama, região deserta do Chile. Fizemos uma igreja lá na cidade de Arica, no Chile. E eu vou para o Chile dia 30 e fico até dia 6. Chego já do Chile dia 6 à noite, tem dia 7, dia renovo das células em 8 lugares diferentes. E dia 9 nós temos uma marcha lá, da sede atual para a sede nova. Nós colocamos a marcha para a nova casa. Vamos colocar os homens para andar, dá quase 7 quilômetros, eles vão a pé, distribuindo panfleto, e as mulheres vão de carro, outros vão de bike, outros vão de moto, mas certo que nós vamos fazer um barulho lá, dia 7, nessa mudança de sede. Então, por isso, pastor, que além da construção de tudo que estava acontecendo, essa questão de não poder ficar fora 2 finais de semana, porque é muito tempo. E no Chile não dá para ir sábado e voltar segunda, tem que ficar um tempinho lá. E assim a gente vai. Lá é uma igreja nossa mesmo, lá, uma igreja que está acontecendo lá já há alguns anos, né? Bem no Atacama. Não sei se você sabia, mas a parte norte do Chile tem um deserto de 1000 quilômetros de extensão. A maior parte é por 300, 350, alguns lugares 600 de largura. O deserto mais seco do mundo não é na África, é o Atacama. Não tem vida nenhuma lá em cima, mas tem minas de cobre, de uma série de coisas. Eu já cruzei o Atacama algumas vezes. Tem até uma estrada que sai de Santos, passa por aqui pelo Rio Grande do Sul e vai até lá, chama Transamericana. Tem uns motoqueiros que fazem isso aí de vez em quando, então por isso que eu estava. Para quem não me conhece, eu sou pastor em Marília, centro-oeste paulista, uns 400 quilômetros da capital, uma boa cidade de 240 mil habitantes. Uma cidade que foi uma cidade universitária por muitos anos, ainda é um pouco, mas uma cidade boa. Deus nos colocou lá e eu estou lá há 28 anos, na mesma igreja, né? Primeira igreja batista, que nós pegamos bem pequenininha, e Deus, pela sua graça, nos deu um bom crescimento. Mas tudo é Ele que faz, é a obra do Senhor. A gente só precisa não atrapalhar o Espírito Santo. Se a gente não atrapalhar, Ele faz. Amém? Quero falar com vocês. Até eu fiquei na dúvida ali quando cheguei. Eu tinha pensado bem nessa palavra aqui hoje com vocês. Tinha estudado à tarde um pouco, mas na hora que eu cheguei fiquei pensando de compartilhar uma outra palavra sobre o Espírito Santo. Mas na hora que o louvor estava acontecendo aqui, eu tive a confirmação que é essa palavra aqui mesmo. Então hoje eu quero falar sobre um nível do cristianismo que a gente perdeu. É um nível do cristianismo que os profetas do Velho Testamento viveram
e que os principais discípulos do Novo Testamento viveram, mas que essa geração da igreja esqueceu. Eu vou falar sobre revelação. E eu tenho uma série de mensagens sobre isso, mas eu vou pregar uma palavra chamada Revelações do Trono de Deus. Isaías 57, verso 15. Porque às vezes a gente fica pensando que o cristianismo é só isso. E na verdade Deus tem infinitamente mais. A verdade é que Deus quer nos levar para um nível de revelação que esta geração, quando eu digo essa geração, estou falando do cristianismo de um modo geral. Eu estou incluindo o cristianismo no seu todo. Que essa geração talvez não tenha experimentado. E quando a gente não tem esse nível de experiência, é natural que o cristianismo se torne algo teórico. E não é isso que Deus tem para nós. Então eu te convido a se colocar em pé, já que você vai ficar sentado nos próximos minutos. Isaías 57, 15. É a base, mas depois nós vamos estar passando por alguns exemplos. O último exemplo vai ser o seu, você mesmo. Isaías 57, 15 diz assim, acho que eu estou lendo aqui na NAA. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga comigo, revelações do trono de Deus. Pai, nós somos tão gratos por esse dia que passou. Nós te louvamos por esse início de noite. Te louvamos por esta linda igreja, por cada um dos teus filhos e filhas do Senhor reunido neste lugar. Mas nós abençoamos cada um que está aqui, abençoamos também cada igreja nessa cidade, nesse estado, no Brasil e entre as nações, onde o teu nome é louvado, exaltado, glorificado. Nesta hora, nós pedimos a manifestação do céu, salvação, libertação, cura, restauração, o favor do Senhor. E Pai, eu oro que o Teu Espírito venha. E o Teu Espírito agora, nesse momento, traga revelação do trono. Revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Espírito do Senhor, vem sobre nós, vem Espírito Santo. Vem com tua graça, favor e misericórdia, e fala conosco, e abre o nosso entendimento agora, para entender a profundidade da tua palavra. Oro com fé, agradecido, em nome de Jesus. Dá um amém no seu lugar. Pode sentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse texto é tão interessante, o profeta Isaías, ele nos traz uma palavra tão profunda, e ele fala em nome do Senhor, ele diz assim, diz o alto. Na verdade essa expressão aqui, o alto, no hebraico é El Elyon, o Altíssimo Deus, aquele que habita no alto e sublime trono, mas que habita também com você, que habita no coração dos quebrantados, que habita no coração dos humildes, que habita no coração daqueles que recebem Jesus como Senhor. E Ele faz isso pelo Espírito Santo. A Bíblia começa mostrando o Senhor Deus criando todas as coisas que existem nos céus e na terra. E também narra na sequência, como você sabe, a criação do homem. Mas em seguida, a Bíblia nos mostra a queda do homem. E este homem caído, quebrando o seu relacionamento com Deus, o seu Criador. A partir de então, as Escrituras Sagradas nos revelam sempre Deus tomando a iniciativa. A salvação é a iniciativa de Deus. A reconciliação é a iniciativa de Deus. Então Deus vai tomando a iniciativa
de restaurar o relacionamento com o homem. E para isso, Deus se revelou de diversas formas, de diferentes maneiras, vindo até os homens, convidando-os para juntarem-se a Ele, para a realização dos seus propósitos na terra. Em outras ocasiões, Deus descortinou o céu, e abriu o céu, e trouxe revelações do seu próprio trono de glória. No entanto, nós sabemos que a maior revelação de todos os tempos foi a vinda do Senhor Jesus Cristo, para buscar e salvar a humanidade perdida. Amém? Estão comigo? Participem comigo, tá bom? Portanto, nós podemos afirmar que a fé cristã é o chamado para desenvolvermos um lindo relacionamento de amor, comunhão, amizade e intimidade com o Senhor nosso Deus e Pai que está no céu. Amém? Isso só é possível através da pessoa do Espírito Santo habitando em nós e a gente tendo um relacionamento de amor com Ele. Em primeiro lugar, vamos falar só um pouquinho do trono de Deus e depois eu quero, na segunda parte, mostrar para você alguns exemplos de pessoas que tiveram uma revelação do trono, para motivar você, para encorajar você, para influenciar você. E por último, eu quero falar de você diante do trono. São esses 3 tópicos que eu quero trabalhar hoje com você e em nome de Jesus vai ser muito bom. Pela fé, você tem que dizer um amém aí. O trono, em primeiro lugar, o trono de Deus é eterno. É preciso que a gente entenda, nós adoramos a um Deus que você não pode ver, mas Ele habita num alto e santo lugar, e Ele vê você, e Ele contempla você, Ele está olhando para você agora. Desde o início da história da humanidade, até nós, até hoje, centenas de gerações emergiram, envelheceram, morreram e desapareceram. Porém, o trono de Deus permanece para sempre. Lamentações 5,19 diz para a gente: Tu, Senhor, reina eternamente. O teu trono subsiste de geração a geração. A partir do seu trono, no terceiro céu, o Senhor Deus reina absolutamente, governando os céus e a terra. Tudo que existe em todo o universo está sob o governo e o controle do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas ficaram desesperadas no final do ano com o que aconteceu no Brasil. Eu quero só dizer uma coisa: eu não estou e nem estou preocupado, porque Deus continua governando, sendo Senhor dos céus e da terra. O trono de Deus permanece para sempre. Hebreus capítulo 1, verso 8. Hebreus 1,8 diz: Mas ao Filho ele diz: Teu trono, ó Deus, permanece para sempre, e tu governas com teu cetro de justiça. Diga comigo: o trono de Deus permanece para sempre. Outra coisa, o trono de Deus é eterno e inabalável. Diga isso comigo: o trono de Deus é eterno e inabalável. Salmo 9, verso 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que Ele erigiu para julgar. Dá um amém no seu lugar de novo aí, participa comigo. Deus é amor, porém a base do seu trono é a sua justiça. Salmo 89, 14. Salmo 89, verso 14. Diz assim: a justiça e retidão são os alicerces do seu trono. Amor e verdade vão à sua frente. Existem 3 céus. Fala comigo: existem 3 céus. Pode falar porque é verdade. Diga não. Existem 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, a atmosfera. E você sabe isso aí. São 60 mil quilômetros de atmosfera. 60 mil metros. Esse aí que os aviões voam. O segundo céu é o céu planetário. Só as naves espaciais vão até determinado lugar. Isso aí é infinito. Porque nesse céu planetário, que é o segundo céu, é onde estão bilhões e bilhões de galáxias
cada uma delas com bilhões e bilhões de estrelas. Céu planetário é o segundo céu, infinito. Mas Deus controla cada estrela chamando pelo seu nome. Posso ouvir um amém? E existe o terceiro céu, que é o céu de Deus, onde está o trono de Deus. Do seu trono, no terceiro céu, ele se inclina para ver o que acontece no segundo céu, no primeiro céu e o que acontece na terra. Dá um amém no seu lugar. Salmo 113, versos 5 e 6. Depois eu vou falar do terceiro céu daqui um pouquinho, lá mais na frente da mensagem, quando eu falar um pouquinho de Paulo. Salmo 113, 5 e 6 diz: quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus, no plural, que é o segundo céu, o primeiro céu, e na terra. Dá um amém aí, diga glória a Jesus. O céu, ou melhor, o terceiro céu é o trono de Deus, e a terra é o suporte dos seus pés. Atos 7,49 diz: o céu é o trono de Deus. No céu, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Nenhuma casa nessa terra, nenhum prédio comporta a presença de Deus. Mas Deus não está preocupado com beleza de prédio para se manifestar. Ele só quer ver se tem coração sedento. Tem coração sedento aqui hoje à noite, gente que deseja mais, gente apaixonada, gente que crê que Deus se revela e se manifesta no meu seu povo. Se tiver, você vai ser tocado hoje à noite. Amém? Não importa. Nós estamos num prédio há 14 anos alugado, que não tem nada de boniteza lá não, não tem nada lindo lá não. Era uma fábrica de carroceria de ônibus, que nós reformamos e ficamos lá. Mas foi o lugar onde a igreja mais cresceu em toda a história dela. E foi o lugar das grandes manifestações de Deus em Marília. Um prédio que estava lá no centro da cidade, quase abandonado, que nós reformamos. Então não importa. Importa se tem coração que tem sede por mais de Deus. Então, a terra, o céu é o seu trono, e a terra é o suporte dos seus pés. Então presta atenção, se você é uma pessoa que anda pela fé, que tem vida de oração fervorosa, que é obediente ao Senhor, é fiel e tem um estilo de vida santo, você poderá ter a gloriosa experiência de ver o céu aberto e receber visões e revelações do trono de Deus. Quando tem alguém aqui que já teve revelações do trono, levanta a mão. Posso fazer uma piadinha no meio do trono aqui? Bíblica. Vou fazer uma piadinha, tá bom? Quantos aqui já viram anjos? Anjo mesmo, anjo de Deus, levanta a mão. Vocês estão perdendo até para a mula de Balaão. Porque a mula de Balaão viu o anjo 3 vezes. Se você não viu, está perdendo para a mula. Essa história tem que mudar. Fala comigo, essa história tem que mudar. Essa era a piadinha. Um dia eu cheguei para o membro da minha igreja, ele cuida da nossa nova sede, o nome dele é Paulo. Eu falei, e aí Paulo, como é que você está? Não estou bem não, pastor. Eu falei, o que foi, Paulo? Eu descobri que eu estou perdendo até para a mula de Balaão. Eu falei, então vai orar. No outro sábado eu cheguei para ele, e aí? Já ganhou da mula? Ele falou, não, e a culpa é da minha esposa. Eu falei, o quê? A culpa é da minha esposa, pastor. Eu falei, por quê? É porque no Velho Testamento, quando o anjo veio algumas vezes, e até no Novo, primeiro apareceu para a mulher não viu, eu também não vejo. Brincadeira, né? É que a mulher de Manoá viu primeiro que ele, na verdade. Mas aí ele pegou essa brincadeirinha, mas não fica bravo comigo não, mas se você não viu, está perdendo para a mula. O profeta Balaão estava perdendo para a mula. A mula viu o anjo 3 vezes, ele não tinha visto nenhuma vez. Mas Deus vai mudar essa história hoje à noite. Fala, Deus vai mudar essa história.
Porque o cristianismo não é só isso. Deus quer dar revelações ao seu povo. Eu vou só abrir um parênteses. Sabe por que os magos, quando Jesus nasceu, eles viram a estrela lá na Babilônia antiga e andaram mais de 1000 quilômetros para fazer um culto de adoração? Sabe por quê? Já parou para pensar nisso? Que não eram reis magos, como faz o Natal aí. Sabe por que os magos? E sabe por que os religiosos de Jerusalém, que tinham templo e eram sacerdotes, levitas, todo o pessoal do templo, sabe por que eles não viram nada e não receberam nada e não reconheceram Jesus? Porque os magos andavam debaixo de revelação e os religiosos, escribas, fariseus com a Bíblia na mão não tinham revelação. Sério, né? Sabe quando é que começou a revelação para os magos? Com Daniel. Naquele dia que Nabucodonosor teve um sonho, que ele não contou o sonho, ele disse: vocês vão ter que contar o sonho que eu tive, e vocês vão ter que dar revelação. E os magos falaram para Nabucodonosor: assim não vale. Assim não vale na linguagem de hoje você entender. E Nabucodonosor diz: vale sim, se vocês não contarem. Vocês serão mortos, suas esposas serão mortas, seus filhos serão mortos, suas casas vão ser destruídas. E um dos sábios era Daniel. Daniel não estava naquela... Foram chamar Daniel, ele disse: me dá uma noite aí para orar. E ele vai orar com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele recebe a revelação do sonho. E quando ele vai lá no dia seguinte, chama Nabucodonosor e dá a revelação completa. Nabucodonosor fez duas coisas: colocou ele como governador, como líder da nação, um dos líderes da nação, e colocou ele como chefe supremo de todos os magos da Babilônia. A partir dali, os magos da Babilônia começaram a ser dirigidos por um homem de Deus que andava debaixo de revelação. Aquilo que nem um sábio podia receber, Daniel recebia. E se você for ver a revelação que Daniel fez do sonho, a parte final era: nos dias desse reino, a pedra cortada da montanha, a pedra que você viu cortada da montanha, é que o Deus do céu vai implantar o seu reino, e o seu reino é um reino eterno, que vai encher toda a terra, e ele jamais será destruído, e ele jamais passará a outro povo. Aqueles magos e os descendentes dele passaram a andar na revelação que um dia o Deus do céu, no período daquele império apontado a Daniel, ia mandar o Messias. E quando a estrela apareceu, por revelação eles sabiam: o Rei dos Reis nasceu. Quem anda por revelação vê o que os outros não veem e recebe o que os outros não recebem. Fechei o parênteses. Dá um amém aí. Dá um glória a Jesus. Segundo lugar, deixa eu te dar alguns exemplos para te inspirar que é possível ver o trono de Deus. Quero falar com você de homens que viram o trono de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra muitos homens que viram ou tiveram um altíssimo privilégio de ter visões e revelações do trono de Deus. Eu vou enumerar alguns, porque o tempo é curto. Eu vou enumerar 2 ou 3 do Velho Testamento e vou enumerar 2 do Novo Testamento. 3 do Novo Testamento, 3 e 3, tá bom assim? Então, primeiro que eu vou mostrar do Velho Testamento, indo lá para o meio, é Micaías. Fala comigo, Micaías. Então, você quiser, pode acompanhar a projeção também, 2 Crônicas, capítulo 18. Esse segundo texto, 2 Crônicas, capítulo 18, é o seguinte: Acabe, rei de Israel, reino do norte, casado com Jezabel, tinha feito tanta besteira, um reinado terrível, desastroso, maligno, cheio de idolatria, a adoração a Baal e assim por diante. E aqui já é após aquele período lá, daquele episódio lá do Carmelo, porque agora já vamos falando do dia que ele iria morrer. Josafá vai fazer uma visita para o Acabe, e de repente os dois estão lá, e Acabe fala assim: você vai comigo para a gente tomar uma região que os sírios invadiram, uma região chamada Ramote de Gileade. E Josafá fala: vou sim, meus soldados vão ser como os seus.
E aí, mas aí o Josafá diz assim: vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. Era uma prática que os reis consultavam os profetas. Antes de sair para uma guerra, antes de tomar uma decisão, vamos consultar a palavra do Senhor. E Acabe chama os seus profetas, vieram 400 profetas. Só que esses falsos profetas tinham se tornado falsos. Esses profetas tinham se tornado falsos profetas. Eles não eram os profetas de Baal. Os profetas de Baal tinham morrido lá no Carmelo, os 450. Quando eles oraram e não caiu fogo. Quando Elias ora e o fogo cai, ele mandou apagar o CPF dos 450 profetas de Baal. Agora o que acontece? Agora está lá na frente e agora chegou o fim para Acabe, porque a medida da iniquidade dele já tinha ultrapassado todos os limites. E aí os profetas estão lá e Josafá desconfia, porque todos os 400 estavam dizendo: pode ir para a guerra, que a vitória é certa, pode ir, que você vai triunfar. 400 profetas. Repito, não era profeta de Baal. Era igualzinho os pastores de hoje que se venderam para o sistema, que estão pregando politicamente correto, mas não prega mais contra o pecado, não são mais voz de Deus, não tem mais compromisso com a palavra. As mensagens estão recheadas de coach e de autoajuda, mas não tem ajuda do alto. Isso é o que mais tem no Brasil de hoje. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que já se vendeu para o sistema. E isso já faz algum tempo. Mas não é o meu assunto aqui hoje. Mas o Josafá desconfia. 400 caras falando de triunfo, de vitória retumbante. Aí ele diz: não tem um outro que fala em nome do Senhor? E o Acabe fala: tem um, o nome dele é Micaías, mas eu não gosto dele, eu o odeio, porque ele só fala o que é mal, ele nunca fala o que eu quero ouvir, ele fala o que eu não quero ouvir. Mas preste atenção, o verdadeiro profeta não é aquele que fala o que você quer ouvir para massagear o teu ego, é aquele que é a voz de Deus para você, é aquele que fala o que você precisa ouvir para ser transformado pelo poder da palavra. Esse é o profeta. Amém ou não? Ele diz: tem Micaías, mas eu não gosto dele. Ele diz assim: na verdade eu odeio. Se quiser a projeção pode colocar aí. Agora a partir do verso 18, o oficial foi buscar. O Micaías estava na cadeia. Ele tinha pregado contra os pecados do rei, o rei botou ele na cadeia. Jezabel tinha matado muitos profetas, mas o Acabe tinha botado esse na cadeia. Agora ele manda chamar o Micaías. E o oficial que vai lá, primeira coisa que ele disse para o Micaías: vê se você fala o que é bom. Vê se você fala como os outros que estão lá. Todos eles estão falando o que é bom a respeito do rei. Faz o que é bom e você vai ser favorecido. E Micaías diz assim: vive o Senhor e vive a minha alma, que o que o meu Deus disser, isso eu falarei. O que Deus disser, isso eu falarei. E ele chega lá primeiro e ele fez uma brincadeira. Tá bom, pode ir. Vai dar tudo certo. Aí o Acabe fala: não, quero a palavra do Senhor. Você quer a palavra? E aí Micaías começa dizendo assim, verso 18. 2 Crônica 18. Olha o que ele diz. Micaías então prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Olha o que ele vai dizer: vi o Senhor sentado no seu trono. Você pode ler essa frase comigo? Vamos lá? Só até aí. De novo. Vi. Olha o que ele está dizendo. Vi o Senhor. Ele não está dizendo eu sinto. Ele não está dizendo eu penso. Não tem dúvida. Ele está dizendo: vi o Senhor. Eu vi o Deus Altíssimo assentado no seu trono. E os seus anjos estavam à sua direita e do outro lado. Na verdade o texto diz a direita e a esquerda. Eu não quis falar isso. E ele vê que está tendo uma reunião. Ele vê o conselho do céu reunido. O céu tem um conselho. E ele viu o conselho reunido. E ele diz
que o Senhor perguntou: quem que vai induzir Acabe para que saia a guerra e morra? E um anjo falava de um jeito, outro falava de outro. E de repente, um anjo fala assim: eu vou. E Deus pergunta, o Senhor perguntou: como? O que você vai fazer? E ele respondeu: sairei, olha o que o anjo diz: sairei e porei o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: vai, porque você vai prevalecer. Então o anjo desceu e pôs um espírito mentiroso na boca daqueles 400 profetas. Por isso que eu disse, não era profeta de Baal. Presta atenção nisso. Eram homens que um dia tinham sido homens de Deus e que se venderam para o sistema de Acabe e de Jezabel para não serem mortos. Ficar do lado dele. E aí Micaías diz: todos esses profetas falaram pela boca da mentira. E tinha um sujeito lá chamado Kenaná, um nome esquisito, bonito, para quem vai ter filho aí, quiser colocar, Kenaná. Presta atenção, esse cara deu um soco no rosto de Micaías. E disse: por onde passou o Espírito do Senhor sobre mim para falar a ti? E Micaías disse: você vai ver quando você estiver fugindo, tentando se esconder de lugar em lugar. Não deu outra. O Acabe foi para a guerra no dia seguinte. E a guerra acontece, e ele se disfarçou, colocou seus vestimentos de guerra, mas um soldado da Síria entesou seu arco e atirou uma flecha a ermo, e ela foi no abdômen de Acabe. E ele sangrou até a tarde e morreu, como Micaías havia dito. Mas minha história aqui não é falar do Micaías, é do que ele viu. Ele viu o céu tomando a decisão sobre a morte de um rei ímpio. Bem interessante isso. Porque o profeta Micaías, ele começa dizendo: eu vi o Senhor. Eu vi os seus santos anjos. E eu vi a decisão que foi tomada. Nós somos chamados para, na oração, sabe o que é orar? Eu defino a oração eu tenho 2 conceitos simples de oração. Primeiro conceito de oração é se juntar ao Espírito Santo aqui na terra e Jesus que está à direita de Deus. Você se junta ao Espírito Santo aqui e a Jesus que está à direita de Deus, intercedendo por nós, e ora ao Pai. Para mim, esse é o primeiro conceito de oração. Mas o segundo conceito que eu tenho de oração, orar para mim é entrar no conselho do Senhor. Se você quiser usar, pode dizer: entrar diante do trono, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos inaugurou através do véu. Mas nós somos chamados como discípulos de Jesus para estar no conselho logo pela manhã, para ver o Senhor, para ouvir a sua voz e para transmitir a sua palavra. O profeta é a voz do Senhor para os homens, é a voz do céu na terra. Ele recebe a visão do conselho de Deus e ele transmite a palavra do Senhor às pessoas. Se você trouxe Bíblia, me acompanhe. Jeremias 23, 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Agora Jeremias 23, 21 e 22. O Senhor está dando uma bronca nos falsos profetas que tinham ido e falado mensagens para Jerusalém que não era verdade, para Judá que não era verdade. Jeremias 23, 21 e 22 diz: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Olha o que Deus diz agora. Mas, olha comigo, você está aí. Mas, vá comigo lá. Mas, se tivesse estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. Aqueles profetas estavam falando que não ia ter cativeiro, porque ele não tinha estado no conselho. Mas Jeremias estava. Jeremias via. Jeremias ouvia. E por isso ele dizia: vai ter cativeiro de 70 anos. Interessante, né? Através da oração quebrantada, intensa, fervorosa, perseverante, você e eu podemos entrar diariamente na comunhão do conselho do Senhor. Dá um amém nesse lugar bem bonito.
Eu estou tentando trazer para você uma revelação de que a vida cristã é muito mais do que você tem vivido. Que Deus tem um outro padrão. E é nesse padrão que Deus quer que você viva. O padrão da revelação. Amém? Outro nome que eu quero falar com você é Isaías. Você conhece o texto? Isaías 6, de 1 a 8. Agora, Isaías estava no templo em Jerusalém. E enquanto ele orava no templo, o profeta Isaías teve uma visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ele viu também os seres angelicais, os serafins, que adoram diante do trono, declarando a sua santidade. Olha como é que começa Isaías 6, de 1 a 8. Se você puder ler comigo pelo menos o primeiro versículo. Olha que Isaías começa dizendo. Às vezes a gente lê, mas a gente passa por cima. Eu quero que você pegue essa palavra. Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Será que você pode ler comigo essa frase? Diga: todos vocês, 1, 2, 3. Ele viu o Senhor. Eu sei que talvez você pode dizer: não, ninguém pode ver Deus e continuar vivendo na terra. Isso foi, Deus disse a Moisés. Para mim, em boa parte dessas revelações, ele está vendo Jesus. Nessas aparições de Jesus que nós temos desde o Gênesis, desde o Jardim do Éden, até o fim do Velho Testamento, elas são chamadas de teofanias, ou cristofanias. São aparições pré-encarnadas de Jesus Cristo. Mas nesse caso são revelações do Senhor. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor. E ele vê os serafins. E ele vê o que eles estavam falando. Ele viu que os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Cantamos aqui agora há pouco: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Até aí a visão é celestial. Mas agora, em frações de segundos, essa visão que era celestial, ela se transforma para o templo de Jerusalém, onde Isaías estava orando. Porque agora o que acontece? Os umbrais das portas do templo de Jerusalém se moveram com a voz que clamava. E o templo em Jerusalém se encheu de fumaça, o local onde Isaías estava. Então ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que ele está dizendo: meus olhos viram o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Se fosse hoje, ele não ia dizer: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Não diria isso. Sabe o que ele diria? Ai de mim, sou homem de olhos impuros. Porque boa parte dos cristãos colocam seus olhos diariamente em sites, em redes sociais, em coisas da internet, em seriados. E os olhos são a janela da alma. Isso está poluindo a sua mente, atrofiando a sua fé. Presta bem atenção nisso. O que você está colocando diante dos seus olhos? E então ele diz: ai de mim, ele reconhece o seu pecado. Se você ler o livro do profeta Isaías, vai ter muito ai, até o capítulo 5. Ele fala ai de uma série de coisas, mas agora ele fala: ai de mim. Ele tem uma visão do trono de Deus e ele olha para dentro de si mesmo e ele reconhece o seu pecado. Agora um daqueles seres, os querubins, não está lá mais na glória, mas está ali diante de Isaías. Lembra que o altar ficava aceso, tinha brasa no altar do templo em Jerusalém. O serafim pega uma tenaz, pega a brasa da tenaz, e com aquela brasa fez um ato profético, tocou nos lábios do profeta e diz: eis que isso tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Dá um amém no seu lugar. Sua iniquidade foi tirada, o pecado perdoado. Então aí ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me.
Mas olha como é que Isaías começa dizendo: eu vi o Senhor. Diga: eu vi o Senhor. A vida cristã é muito mais do que apenas abrir a Bíblia, ler e frequentar uma igreja. É um relacionamento onde você pode ver os céus abertos. O Jacózão, que era quando ainda era Jacó, antes do Val do Jabuque, antes de Peniel, que vocês já passaram no encontro. Ele tá fugindo de casa. E ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, os anjos subindo e descendo. Até o Jacózão viu. Quando era Jacó ainda, antes de ser Israel. O próximo é você. Amém? Deus quer abrir seus olhos. Amém? Essa visão que o profeta teve de ver o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, mudou a história dele, mudou o destino dele, mudou o ministério dele. A primeira coisa que caiu no coração dele foi o temor do Senhor. O temor do Senhor entrou no coração dele. Algo que essa geração tem perdido é o temor ao Senhor. O temor não é medo, mas é reconhecimento da santidade. E o temor volta, por isso que ele diz: ai de mim. Mas quando ele teve aquela experiência de ser tocado, essa experiência mudou a vida dele. E ele se tornou um grande profeta messiânico do Velho Testamento. Dá um amém aí. O profeta que mais recebeu revelações sobre o nascimento de Jesus, seu ministério, sobre Jesus no poder do Espírito Santo, sobre sua morte e assim por diante. Então, se você tiver uma visão clara do trono de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua história será mudada. O seu destino será poderosamente abençoado. Daniel teve essas revelações. Próximo que eu quero numerar é Daniel, e não vou entrar porque o tempo passou tão rápido que eu não vou mais entrar. Mas Daniel teve essas revelações. Uma delas está em Daniel 7, de 9 a 10. Ele diz: eu estava olhando, e ele diz: eu vi tronos, e foram colocados tronos. E ele começa a ver, e ele vê Jesus, que ele dá o título de ancião. Ele vê milhares, depois ele fala milhões de anjos diante dele. E ele tem uma visão escatológica de Jesus, assentado no seu trono, para julgar as nações. Isso está linkado, se você depois olhar Apocalipse 20, a visão de Daniel 7, de 9 em diante, tem muito a ver com Apocalipse 5, de 11 a 15, mas o que eu disse eu preciso passar por causa do tempo. Isso aponta para o trono de julgamento de Jesus. Ezequiel viu o trono de Deus, mas eu quero passar mais um pouco. Eu quero ir para o Novo Testamento. Fala comigo, Estevão. Atos 7. Atos 6. Quando foram eleger os 7 homens que iam cuidar da ação social, Estevão foi um deles. Mas Atos 6, de 15 em diante, começa a falar de Estevão cheio de graça e poder, realizando grandes milagres, sinais e maravilhas no meio do povo. Depois, o capítulo 6 vai encerrar falando de Estevão, que ele estava tão cheio do Espírito Santo, que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. E no capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a pregar um sermão histórico, onde ele começa a narrar desde Abraão, que é o pai da nação de Israel. Ele começa a narrar de Abraão, e ele vai narrando um sermão histórico de Abraão, Isaac, Jacó, fala dos patriarcas, fala de Moisés bastante, fala do Êxodo, fala da entrada, e ele vai falando, até que ele chega em Jesus. Ele prega de Abraão a Jesus. Detalhe, ele não pregou para um auditório como esse, como vocês. Ele pregou para um auditório que estava odiando a ele. Ele pregou para um auditório que estava rangindo os dentes de ódio contra ele. E ele estava tão cheio do Espírito Santo. Atos 7, 55, por favor. E 56, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à direita de Deus. Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aqui ele está vendo os dois, o Pai e o Filho. Ele diz: eu estou vendo o Pai e eu estou vendo o Filho, e ele está em pé à direita de Deus.
Infelizmente, esses religiosos fanáticos que estavam ali rangendo os dentes, eles apedrejaram Estevão na sequência e ele morreu. Mas Estevão os perdoou. E o líder do apedrejamento era um homem chamado Saulo de Tarso, que pouco tempo depois se converteu e se tornou o grande apóstolo Paulo. Presta atenção em dizer uma coisa. Vocês estão querendo falar sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, isso é extremamente importante, extremamente necessário. Mas eu quero dizer uma coisa para você: um discípulo cheio do Espírito Santo tem visão aberta. Vou repetir, quem sabe tem alguém que vai entender. Um discípulo do Senhor, cheio do Espírito Santo, normalmente tem visão aberta e pode ter a gloriosa experiência de ver Jesus à direita de Deus o Pai. O salmista, no Salmo 110:1, profetizou o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa já era uma profecia que Deus disse a Jesus: sente-se à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse é o versículo mais repetido no Novo Testamento. Esse versículo está repetido 10 vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus se referiu, citou esse versículo várias vezes. Mateus 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42-43, Atos 2:33-34 e 35 foi Pedro que citou. E o próprio Jesus mencionou esse texto para dizer que esse texto apontava diretamente para ele, para a sua exaltação à direita do Pai. Os apóstolos, todos eles, afirmaram que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita do trono de Deus. Os textos são muitos. Agora, a pergunta é: por que os apóstolos disseram que Jesus está sentado à direita de Deus? Resposta: porque eles viram. Os apóstolos viram, não apenas Jesus subir. Eles viram Jesus à direita de Deus. Agora presta atenção numa coisa: você não vai ver isso na internet. Você não vai ver isso no seu celular. Você não vai ver isso no Netflix. Você vai ver isso ajoelhado diante de Deus. Então você faz sua escolha. Quer continuar com a vida rasa? Continue gastando 2, 3, os jovens aí as pesquisas, até 8 horas por dia nas redes sociais. E a vida é rasa. Aí você fica cego, surdo e mudo espiritual. Mas vai para o joelho. E qualquer hora Deus vai abrir teus olhos. Eu não estou te falando de teoria. Eu não vim falar de teoria. Desde que eu fui convertido aos 16 anos. E depois, eu não queria obedecer a Deus a princípio, mas depois eu fui vencido e eu obedeci. Fui para uma faculdade teológica, fiquei 4 anos. Mas eu já orava 2 horas por dia. Todo dia eu orava. Das 5 às 6 da manhã e das 23 à meia-noite, das 11 à meia-noite. 2 horas de oração. E depois eu passei a orar mais. Eu orava madrugadas inteiras. Você já fez vigília de um homem só? O pastor já fez, com certeza. De virar à noite, eu já fiz várias vigílias de um homem só. Não era só porque tinha anjo ali e o Senhor estava ali. E sabe, depois de jejum e oração, muito jejum e oração, um dia na sua infinita graça, Deus abriu meus olhos. E eu comecei a ver o mundo espiritual. E a perceber o mundo espiritual. E muitas vezes não é, e a maioria das vezes não é quando eu quero. É quando Deus quer. Mas eu vou te contar uma experiência. Eu podia te contar muitas. Eu vou te contar uma só.
Eu estava lá no pastoreio e nós tínhamos ganho um homem para Jesus. Ele era um empresário, não tão rico, mas um empresário médio. Ele vendia carros, ele tinha esses pontos de vender automóveis e vendia. E antes ele tinha buscado muito favor lá do outro lado das trevas. Quando os carros não estavam vendendo, ele buscava uma pessoa para ir lá, fazer uns negócios lá para tentar vender. E ele contraiu um câncer. Aos 46 anos, por aí, para 47. E quando ele estava desenganado, nós fomos lá, nossa igreja orou, ele foi curado. Só que, uns 6, 7 meses depois, você tem aqueles acompanhamentos para ir fazendo. Um filho dele veio e disse: pai, está aqui essa garrafada que eu trouxe para você, vai ajudar aí nas coisas. E deu 2 litros daquelas garrafadas e ele tomou. 4 meses depois o câncer voltou com tudo. 1 ano e pouco depois da cura. E eu fui orar por ele. E eu fui clamar por ele de novo. Eu creio em cura, eu já vi muitas curas. Já vi muitas curas. Sabe o que aconteceu? Deus disse assim: eu não vou curá-lo, eu vou recolher pelo que ele fez. Sabe aquela coisa de João que o Senhor falou? Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quando ele cura o homem lá, que estava lá há tantos anos sofrendo. E depois Jesus encontra ele no templo e fala: vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Se Deus faz algo para você, não vai atrás do outro lado de novo. Não vai dar certo. Então ele ficou com aquele câncer alguns meses. Eu já sabia que não ia ser curado. E chegou um dia, eu fui visitá-lo no hospital. Eu morava um pouco longe daquele hospital. Fiz a visita. Cheguei para a esposa e falei: irmã, é o seguinte, nós estamos segurando nosso irmão aqui com as nossas orações. O Senhor vai recolher. E eu fui orar e Deus disse que vai recolher. Não tem mais o que fazer. Eu vim aqui hoje e preciso falar isso com você. Pede as pessoas para saírem da sala. Era no hospital. Ficou ela e o filho dela, o mais novo, que era da igreja. E eu disse: vamos orar? Vocês estão prontos para entregar? Estamos. Foi a primeira vez que eu olhei para uma pessoa assim. E eu disse, eu conversei com ele, falei do céu, falei da Nova Jerusalém, falei uma série de coisas. Eu disse: você está pronto? E as lágrimas rolaram. Eu falei: então, você está pronto para ir? Vai ser hoje. Então peguei na mão dele, e a esposa e o filho pegaram na outra mão. Eu disse: Deus, Senhor, nós desligamos o nosso irmão aqui da igreja militante aqui na terra, e nós ligamos ele definitivamente na igreja triunfante. Coloca teus anjos aqui ao lado dele a partir de agora, e que teus anjos subam com ele hoje à noite. Acabei de orar, a esposa estava chorando, o filho está chorando, é claro. Nós tínhamos feito isso. Nunca tinha feito essa oração por ninguém. Mas se quiser, o pastor faz por alguém que estiver já querendo subir aí. Presta atenção numa coisa. Fui para casa. Teve culto. Depois fui dormir. Orei. Como eu faço sempre. E quando eu estava quase dormindo, sabe que você está aquele aqui? Quase. Uma visão aberta. Eu sentei na cama. E lá estava aquele irmão. Vamos chamar de Zé aqui. Mas não é Zé, só para você entender. Lá estava o irmão José. Tinha ele, 2 anjos e 3 demônios. E os demônios estavam reivindicando a alma dele. Por aqueles favores que ele pedia para o Império das Trevas quando era do outro lado. E aí sabe o que acontece? Eu entrei numa batalha espiritual ao vivo e a cores. O hospital era meio longe da minha casa. Eu estava ajoelhado, minha esposa dormindo, e eu no pé da cama agora. Eu desci da cama e me ajoelhei. E a visão continuava, aberta como eu estou olhando para você. Igual eu estou olhando e você está me olhando. E de repente, eu comecei a falar com Deus.
Eu sou testemunha aqui na terra, desse jeito. Eu sou testemunha aqui na terra, que ele entregou sua vida para Jesus. Ele é de Jesus, aleluia. Essa foi a oração. Ele é de Jesus, a todos os pulmões, estava gritando. Eu não sei o que deu em mim, foi o Espírito de Deus que me levou a orar, berrando. Ele é de Jesus, aleluia. Eu sou testemunha que ele entregou a vida para Jesus. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Até aí não estava mudando o quadro, não. Estavam lá os anjos, estavam lá os demônios. De repente, o Espírito Santo me levou a dar uma ordem para os anjos. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em nosso favor. Eu não orei para os anjos, dei uma ordem. Anjos do Senhor, subam com ele agora. Ele é de Jesus, aleluia. Sabe o que aconteceu? Com essa palavra, os anjos viraram para mim e cantaram uma frase de um hino que vocês conhecem, o hino antigo. Glória, glória, aleluia. E subiram com o irmão José. Eu fiz o velório mais tranquilo da minha vida. Você vai falar, qual é a base bíblica? Leia, por exemplo, Lucas 16, tem muita, mas leia Lucas 16, 19 a 31. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos. Os anjos começam a trabalhar para a gente quando a gente está no ventre da mãe, para que não haja aborto. E cuida até entrar na idade da razão. E se você se converter, cuida de você. E não termina aqui, termina na glória. Então, o Estevão vê a glória do céu. Mais um pouquinho, vou encerrar, tá bom, gente? O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 4. O apóstolo Paulo, ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu coisas tão maravilhosas. E ele ouviu palavras tão tremendas. E não foi lhe permitido contar. Olha o que ele disse. Se é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com essas coisas, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Lembra que eu falei do terceiro céu? Olha ele falando. Foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo tem uma visão da glória, tem uma visão do terceiro céu, tem uma visão do Senhor. Mas Deus disse, você não vai falar e não vai escrever. E aí Paulo vai escrever aos Gálatas. Capítulo 1, verso 11 e 12. Ele diz, o evangelho que eu prego, não recebi de homem nenhum, mas por revelação de Jesus Cristo. A fonte, a origem da nossa mensagem não pode ser a internet, nem o site GPT. É isso? Eu falei errado. Que você clica e ele te dá a mensagem do que você quiser. GPT, né? Tá prontinho. Não vai fazer mensagem lá não, hein, varão de guerra. Você é homem de Deus. Você clica. Tem gente ganhando dinheiro, que não é nem evangélico direito, ganhando dinheiro dando curso, fazendo estudo com o site GPT. Cuidado com esses cursos que você compra aí. Eu conheço. Agora, você vai para o joelho que Deus te dá revelação. Por isso Paulo diz que eu prego, não recebi de ninguém. Foi revelação de Jesus Cristo. Por fim, mas não é menos importante, para a gente encerrar, o apóstolo João. Eu quero mencionar 2 textos do apóstolo João. E aí a gente ora com você. O apóstolo João, presta atenção nisso. O João viu o que Moisés pediu para ver e não viu. João estava já com 90 anos de idade, na ilha de Pátimo, isolado, exilado, pela pregação do Evangelho. Você se localizar, a Turquia hoje divisa com a Grécia. E João está lá. E de repente ele é arrebatado num domingo, dia do Senhor. Ele é arrebatado na hora que ele está orando. E assim começa o Apocalipse. Mas no capítulo 4, olha que João começa a descrever. Capítulo 4, ele diz, depois dessas coisas eu olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu.
Olha o que ele diz, uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ele tinha descrito no capítulo 1, ele que eu tinha ouvido a falar comigo, Tom Trombeta, disse assim, sobe aqui. E eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha o que ele diz, imediatamente achei-me espírito, ou seja, um arrebatamento em espírito. Aquilo que Paulo disse que não sabia se era no corpo ou fora do corpo. Paulo disse, João disse, eu fui arrebatado em espírito. E ele, olha o que ele vai dizer, eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado sobre o trono. Daqui a um pouco ele vai descrever. E aí ele começa a ver coisas celestiais e espirituais, e ele começa a comparar com coisas terrenas. Por isso que ele fala de pedras como jaspe, sardônio, e ele vai comparar com arco-íris, vai comparar com algumas coisas. Só que ele vai dizer, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam 24 anciãos. E ele começa a ver agora os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e ele começa a ver o louvor, e ele vai vendo a adoração, ele vai vendo o que está acontecendo em torno do trono, e a adoração era a mesma que Isaías tinha visto. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora vai comigo, projeção para o capítulo de número 5. Eu quero que assim encerrar nesse capítulo 5 dizendo alguma coisa a você. Olha para mim, capítulo 5 de 1 em diante, por favor. Agora ele vê Deus o Pai. Lembra que Moisés pediu para ver a glória e Deus disse não? João não pediu e Deus levou lá e ele vê o Pai e o Filho. Eu te mostro agora. E detalhe, João não morreu, continuou vivendo mais 4 anos. Ele morreu com 94 anos. Portanto, o que eu vim dizer aqui hoje é que é possível você ter uma revelação da glória de Deus. É possível você ver Jesus Cristo e é possível você continuar vivendo normalmente. Olha o que ele diz, olha o que João escreve. Vi, Apocalipse 5, verso 1. Apocalipse 5, versículo 1. Não, essa versão agora você vai corrigir para mim. Essa aí não. Pode botar qualquer outra. Também no resto dessa destra aí não está legal não. Vou ler na minha versão. Aqui você coloca uma versão que fala mão direita aí. Há um monte de mão direita aí. Agora foi. Agora sim, aí estamos juntos. Vamos lá, vocês são demais. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ele viu o quê? Ele vê Deus com o livro na mão. Presta atenção, que se eu não te mostrar isso, você pode sair daqui e falar, você pregou heresia. Mas deixa o texto e vamos até o último versículo daqui um pouquinho. Vi na mão direita de quem? Na mão direita de Deus. Por que ele falou daquele? Porque ele já tinha falado do capítulo 4. Lembra quando ele escreveu? Não tinha capítulo nem versículo. E aí, o que está no capítulo 5 é a continuação do capítulo 4. Ele está escrevendo no capítulo 4 e ele vê o Senhor. E agora ele está dizendo daquele porque ele está continuando o assunto. Agora o que ele vai dizer? Ele vê um anjo forte, bradando para que o universo todo ouvisse, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e quebrar os selos e abrir esse livro? E aí ele diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E João começa a dizer: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ou seja, não há esperança em nenhum outro nome. Nenhum outro nome. No céu, no terceiro céu, no segundo, no primeiro, e na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia nem mesmo olhar para aquele livro. Olha para mim. E ele chora muito. Quando ele está chorando, um dos 24 anciãos, é como se colocasse a mão dele, batesse e falasse: para de chorar, não chores, não chore. Olha o que ele diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. Aí ele olha, e quando ele olha, ele não vê o leão.
Interessante, por causa de alguns movimentos, criou-se até uma idolatria a leão no meio evangélico. Leão era uma profecia de Jacó lá em Gênesis 49. Judá é leão. E essa profecia só se cumpre aqui. Aí ele disse, mas a gente criou uma adoração a leão, aí bandeira de leão, um monte de coisa. Isso é judaísmo. Ele olha, e quando ele olha, ele não vê o leão. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que havia sido morto e reviveu. E ele fala que ele tinha 7 chifres. Jesus tem 7 chifres? Não, ele está falando da plenitude do poder de Jesus. 7 olhos, só onisciência que contempla todas as coisas. 7 espíritos, unção plena de Deus sobre ele. Olha aí o que ele faz. Agora o que ele vê, o Cordeiro, Jesus Cristo, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, que são os querubins, e os serafins, e os 24 anciãos, eles se prostram diante do Cordeiro, e eles tinham harpas, eles tinham taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações nossas, que são colocadas lá, e eles começaram a cantar um cântico novo. Não deu tempo de ensaiar, mas saiu um louvor espontâneo, e o louvor era: digno és de pegar o livro e quebrar seus selos e romper, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E tinha gaúcho lá, e para os nossos deuses constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vamos continuar, porque eu disse que ia mostrar que ele viu os dois, o pai e o filho. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos. O número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvia toda criatura que está no céu e sobre a terra, inclui você nessa adoração. Como é que está a tua adoração hoje? Você já olhou no celular quantas vezes? Quando você tinha que estar diante do trono. Sabe o que é culto? É você juntar a família que está no céu e na terra, e adorar aquele que vive e reina para sempre. Mas deixa eu continuar a leitura. Então ouvia toda criatura que há no céu, terceiro céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que ele está dizendo. Por favor, lê comigo agora, por favor, vamos lá. Aquele, 1, 2, 3, vou começar de novo com uma igreja viva. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro o que está acontecendo? A Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. João está vendo os dois, o Pai assentado no trono e o Cordeiro assentado ao seu lado. E agora a adoração muda ao que está sentado sobre o trono, o Altíssimo Deus, Deus o Pai, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A adoração é isso, gente. A adoração é para nos levar à revelação do trono. Ontem eu contei um pouquinho para a igreja. Já vi isso muitas vezes. Das pessoas caírem e serem arrebatadas e ver a glória de Deus. Não é sensacionalismo. Nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com Bíblia. Dá um amém? E no desenrolar do livro do Apocalipse vai tendo tantas revelações que João vai vendo. Depois você estuda em casa e com seu pastor. Mas eu quero concluir. O pessoal do louvor pode vir. Eu quero concluir dizendo que o próximo que vai estar diante do trono é você. Jesus prometeu que você podia estar diante do trono, você e eu. Só vou recordar essas palavras de Jesus, a gente ora. Passei um pouco do horário, não sei, mas se eu passei, você me perdoa, eu vim lá de Marília e você estica só um pouquinho. Daqui a pouco você vai para casa. Uma excelente noite, uma semana poderosíssima e abençoada, amém?
Só mais alguns textinhos, 3, 4, eu não vou pregar mais, só ler os textos. Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro. Olha o que ele vai dizer: desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E depois vocês vão ver Jesus descendo sobre as nuvens do céu. É o que está em Mateus 26, 64. Olha o que está em Marcos 14, 62. Jesus respondeu: eu sou. Está dizendo, sou o quê? Eu sou o Cristo. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. E finalmente ele diz: todo olho verá quando ele descer sobre as nuvens. Dá um amém aí. João 1, 51. João 1, 51. Olha essa promessa. E acrescentou: em verdade lhe digo, que vocês, olha aí, vocês, inclui vocês, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele disse isso para Natanael e para os discípulos. E aí colocou no plural: vocês, toda a igreja, pode ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Lembra da escada de Jacó? Ele está dizendo que aquilo que Jacó viu lá, há 3.750 anos atrás, é para eu e você vermos. E aí, quando você quer ver isso daí, Jesus é o caminho para o Pai. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hebreus 4,16 vai dizer para a gente se aproximar com confiança diante do trono. Hebreus 10, 19 a 22, ele nos convida a entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou através do véu que se rasgou de alto a baixo. E ele diz: entremos com confiança, com coração sincero. Diante do trono é lugar de honra, de adoração, de exaltação e de glorificação a Deus o Pai e a Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Eu quero ir para o último versículo. Apocalipse 3:20. Ao vencedor. 3:21, desculpe. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Fique em pé no seu lugar.